A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. O ser humano deixou de ser humano há muito tempo. As pessoas viraram marionetes do poder e do cifrão, e a espiritualidade ficou em segundo plano. Perante Deus somos todos irmãos, e o significado real da vida ficou para trás. Vivemos em um mundo egoísta, sem união, sem compaixão, sem fé. A desigualdade tomou conta da ação criadora que é para todos nós. O mal que se manifesta no mundo fará com que o homem pense em seus atos e valores. Agora é preciso se adaptar às novas regras de convivência, que na realidade é velha. Temos que procurar viver em harmonia, equilíbrio consigo e com o universo. Nada é por acaso. Tudo tem sentido. Agora é hora de mudança. A coletividade é necessária. O amor ao próximo é essencial e a caridade sempre. A mudança de comportamento para que o mundo se cure das impurezas é preciso. Somos o remédio do mal que nós próprios criamos. A guerra começou. Energia curativa se cura com luz. A luz é o caminho para a saúde da carne e do espírito. A paz reinará, mas depende de nós. Jogue fora o lixo da vida e cultive a obra de Deus. Vamos iluminar o mundo. Vamos espalhar o bem. Vamos nos unir. Vamos ser seres humanos. Vamos ser soldados da luz. Vamos acreditar. Deus no comando sempre. A vacina para a ferida do mundo está dentro de nós. Se permita, cada ser vivo na Terra é responsável pelo outro. Somos uma só família. Fé. Texto de Carlos Soares Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Hoje já estamos aqui de volta com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, neste sábado nublado, que o Lucas disse que ia dar sol. Não sei de onde que ele tirou o sol. Então ele escondeu o sol, né, Lucas? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eunice, lá em São Paulo, já disse que está nos ouvindo. Bom dia, Eunice. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Hoje nós abrimos o programa de uma forma diferente, com uma mensagem aí de fé e otimismo. Vamos ver se a gente consegue realmente passar por tudo isso que estamos passando, né? Vamos bater um papo hoje aqui com o presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini. Vamos falar sobre a área comercial hoje, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e podermos aí estar batendo um papo. É isso aí. Marcelo, como que você está nessa pandemia? Trabalhando muito, Paulo. Sempre. Mas a gente está num momento novo, um momento diferente, né? Então, nós vamos falar sobre esses momentos. Estamos aí tentando pensar, se reinventar, né? Descobrir novos caminhos aí para a gente poder sobreviver. É isso aí mesmo. Como você está vendo o nosso comércio durante essa pandemia? Então, na realidade, o comércio, de uma maneira geral, ele teve que se reinventar, ele teve que buscar novas alternativas, principalmente na área de tecnologia, do e-commerce, das redes sociais e do delivery, né? Que isso virou... A cachaça, né? Virou a única alternativa, na realidade, né? Realmente. A única alternativa para alguns negócios. Outros, infelizmente, não conseguiram ter essa prerrogativa, mas, de uma maneira geral,
a maioria dos negócios começaram a trabalhar, né, através de redes sociais, através dos seus e-commerce, através do WhatsApp, de todos os instrumentos que a gente tem hoje, no sentido de atender o cliente, ir até o cliente, ao contrário do que se fazia antigamente, quando o cliente vinha até o comércio, né? A gente teve que mudar essa dinâmica, na qual você tinha o cliente passivo dentro da sua casa e o comércio tendo que chegar até ele com os seus bens, com os serviços, enfim, com tudo isso. Então, eu acho que foi a grande mudança e talvez será a grande mudança daqui para frente, né? Marcelo, quais os impactos da pandemia no comércio? Você tem um número total de empresas que encerraram as atividades em Petrópolis? Olha, Paulo, esse número não é um número fechado ainda, né? A gente está aí nesse momento ainda um retorno recente de algumas e um pouco não tão recente de outras atividades, mas o que a gente nota pelo número do desemprego, pelos números do CAGED de maio e pelo que a gente tem visto, né, a gente nota aí um decréscimo, aí, alguma coisa em torno de 30% hoje, infelizmente. 30%? Infelizmente fecharam as portas e não vejo... Muita coisa. É muita coisa. O tempo foi um pouco longo, né? Apesar dele ter sido necessário e ter atingido o objetivo, a cidade hoje ela tá controlada, né? A gente tem aí um número baixo de leitos ocupados, um número baixo de mortes, muito abaixo daquilo que pudesse ter sido previsto. O impacto na Rua Tereza foi muito grande, né? Muito grande, e continua, porque a Rua Tereza tem a questão do cliente que vem de fora. Exatamente. Né? O cliente que vem de outros municípios e com as barreiras sanitárias acaba tendo uma certa dificuldade. Eles flexibilizaram agora, cerca de 10 dias atrás, essa questão da vinda dessas pessoas, mas ainda estão sofrendo alguns ajustes para que isso possa acontecer de uma forma responsável, de uma forma que, ao mesmo tempo, você consiga retomar a atividade econômica, mas sem comprometer também a saúde da população, a saúde do nosso município, que, graças a Deus, a gente está com a saúde bem controlada. Né? Você vê que ainda algumas empresas ainda vão fechar? Eu acredito que sim. A gente tem uma dificuldade ainda muito grande com a questão do crédito, né? E aí assim, a grande dificuldade do empresário hoje está sendo acessar essas linhas de crédito do governo, né? Um fato é que todos precisam de crédito, né? Não existe nenhum empresário hoje que tenha uma saúde financeira, depois de, 3 anos de recessão que a gente vinha vivendo, quer dizer, a gente vinha de um momento delicado, a gente não vinha num momento bom. Quando estava tomando fôlego. Quando a coisa começou a querer clarear um pouco, veio a pandemia, e aí pegou muitos com caixa muito baixo, sem caixa, e muitos, às vezes, até já endividados. Então, assim, o grande X dessa questão, nesse momento agora, e nos momentos que antecederam, é realmente a questão do crédito, né? A gente não conseguiu, até agora, muitas empresas, que eu vou te falar que mais de 80% das empresas ainda não tiveram acesso a um crédito, de fato, com juros baixos, e com um prazo de carência e com um prazo de pagamento. Cara, o dinheiro existe, né? O dinheiro, por exemplo, agora parece que liberaram 6 bilhões, que acabou muito rápido, né? Muitas empresas não conseguiram, né? Isso foi pulverizado pelo Brasil afora, e muitos conseguiram, aqueles que já tinham relacionamento, por exemplo, os bancos privados, muitos deles não estão trabalhando com essa linha ainda. Então, quem não tinha relacionamento com um banco oficial, ficou querendo. Meu caso, por exemplo, né, eu fui para a Caixa Econômica tentar pegar a linha. Como eu não era cliente, obviamente, com toda a razão, eles priorizaram aqueles que já eram clientes, e eu estou na fila de espera, né? No banco de relacionamento meu, que é o Bradesco, eles não disponibilizaram até agora, e me parece que os bancos privados, pelo menos o Bradesco e o Santander, não têm nenhum interesse em disponibilizar essa linha. Na realidade, eles querem empurrar sempre as linhas deles, que são linhas mais altas, com juros mais altos. Eles não têm interesse banqueiro não quer perder. Eles não querem perder. Infelizmente, esse é o grande problema hoje, né? É o problema para você sobreviver e o problema para você dar um novo start para aqueles que ficaram parados esse tempo todo. Porque você precisa de dinheiro para gerir o seu negócio, né? Então,
a maioria das empresas está sem capital de giro, e é muito difícil você trabalhar sem capital de giro. Então, esse é o grande... Assim, eu vejo hoje como o grande problema das empresas é essa questão da falta de crédito. Se você conseguir dar crédito para todo mundo, muitas conseguirão sobreviver, né? Terão que se reinventar, remanejar os seus quadros de funcionários, diminuir a quantidade de funcionários, enfim, fazer os ajustes necessários, até porque os patamares de venda estão muito baixos, muito abaixo do normal ainda. Está todo mundo com receio. E isso ainda vai demorar um pouco para retomar, né? Então, assim, é um momento muito delicado ainda. Não dá para definir o que vai acontecer. Vai depender muito dessa movimentação. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Agora, como é que você está vendo o retorno às atividades? Como encarar essas dificuldades? Então, Paulo, primeiro, assim, o que a gente vê, né, é que existe assim, uma grande mobilização no sentido de atender às necessidades do novo normal, né, aquilo que a gente fala. Todo mundo que reabriu procurou estar lá seguindo todos os protocolos necessários, com tapetes higienizantes, com álcool gel, com as pessoas usando máscara e por aí vai. Então, assim, acho que no primeiro momento todo mundo aderiu, quer dizer, a gente não vê e não viu, quer dizer, nenhum descumprimento dessas normas, né? A gente vê que a sociedade, de uma maneira geral, também vem colaborando, isso é fundamental, né? Se as pessoas usarem máscara, mantiverem o distanciamento, a possibilidade de contágio é muito pequena, a gente nota isso, né? A gente tem até alguns exemplos de cidades que não fizeram lockdown, não fecharam nada, usaram máscara e estão vivendo muito bem. Maringá é um exemplo desse, que no primeiro momento já colocaram as máscaras, todo mundo se adaptou e os caras estão vivendo lá, com o comércio funcionando, com as coisas funcionando. Obviamente que festa, boate, coisas algumas coisas essas coisas infelizmente pessoas, são complicadas. A gente sabe que Petrópolis também tem um setor econômico muito forte nessa área de eventos, né? A gente tem muitas empresas aqui na cidade que vivem de eventos. Petrópolis é um local de eventos hoje, muito forte, e estão sofrendo muito. Mas eu acho que, no geral, o comércio, de uma maneira geral, a área de serviço... Porque há dados que indicam que as grandes empresas, no início da crise, mesmo sem precisar, elas esgotaram as reservas de empréstimos. E os médios e pequenos foram excluídos. Sim. Isso é verdade? Sim. Os bancos preferem atender os grandes? Então, os grandes têm outros meios de conseguir. É sempre assim, né? O pequeno fica sempre no meio fica sempre espremido, né? Porque você atendeu... na realidade, o governo fez uma coisa muito boa, que foi atender aquelas pessoas que estavam fora do sistema, né? Que foram esses R$600, que foi muito bacana, muito positivo, e isso fez com que a economia não parasse completamente. Você vê que ainda existe uma movimentação econômica, muito em função dessas pessoas. Gente que estava em Bolsa Família recebia 100, 200, 300 reais, passou a receber 600, às vezes até 1.200. Então trouxe para o consumo um novo consumidor que não tinha essa... Por outro lado, as grandes empresas sempre têm um socorro mais rápido, porque o impacto delas é muito maior. Porque sem linhas de crédito, a longo prazo, a coisa vai piorar muito, né? Se não tiver linha de crédito, muitas empresas ainda vão fechar. Esse é o diagnóstico, né? E não é em Petrópolis, é em qualquer lugar. A gente nota isso em qualquer lugar, né? Além de você ter um decréscimo de movimento, né? Você tem um volume menor hoje de pessoas na rua, de pessoas consumindo. A gente tem essa questão da dificuldade do crédito. Então, essa equação ela precisa ser melhorada, porque senão muita empresa ainda vai fechar. Ainda não fechou, provavelmente vai fechar nos próximos 30, 60, 90 dias. Se não tiver crédito, infelizmente, independente do que possa ser feito localmente, em cada lugar, esse resultado vai ser negativo. Marcelo, o que fazer diante das dívidas contraídas, onde a maioria não conseguiu honrar os compromissos? A dívida você tem que negociar, né? Eu acho que esse talvez seja, nesse momento, o menor dos problemas, né? Porque as dívidas já estão consolidadas. As dívidas às dívidas públicas, de impostos e etc. Em algum momento eles vão ter que nos dar um suspiro, né? E renegociar essas dívidas. Reparcelar, repactuar isso de alguma forma, né? As dívidas privadas, você vai ter que negociar caso a caso com o seu fornecedor. Acredito que todos estejam passando pelo mesmo problema e vão ter condição de entender esse momento e repactuar de alguma forma, né?
Agora, volto a dizer, o mais importante é você ter crédito para você poder recomeçar. Vai ter que ter um trabalho de mediação muito grande, né? Também. Toda ajuda é bem-vinda, né? Seja ela através da mediação ou através da negociação direta, né? Como eu falei logo no início da pandemia com relação aos aluguéis aqui da cidade, né? São absurdos. Os proprietários têm que ter a sensibilidade de sentar com seus inquilinos e renegociar, repactuar isso de alguma forma, porque não tem como o cara pagar um aluguel se está com o negócio dele fechado. Né? E aqui entre nós, cá entre nós, né, não tem como uma loja custar aqui em Petrópolis 4 mil, 8 mil reais, como eu já vi. Muito mais até do que pagam isso. Né? Aqui, lojas pequenas pagando 8 mil reais. Acho isso um verdadeiro absurdo. Infelizmente, esse novo normal vai fazer uma mudança muito grande nesse setor. Né? Vai ter um remanejamento muito grande. Né? Já está acontecendo isso. Muita gente entregando alguns pontos e indo para outros em valores menores. Realmente não dá. Quem tiver a sensibilidade de perceber isso vai manter os seus inquilinos, vai renegociar, repactuar, e quem não tiver vai perder o inquilino e talvez não consiga outro, né? Porque a realidade hoje vai ser muito dura, né? Muito pouca gente vai ter a coragem de empreender, infelizmente. Voltando um pouquinho ainda ao nosso assunto anterior, o dinheiro distribuído parece que foi mais para os supermercados. O setor cresceu em meio à pandemia enormemente. Por que isso? Porque, óbvio, né? Isso aí é um dado que você não tem como ir contra ele, porque ele funcionou durante todo o período. Né? Os supermercados, as farmácias, são gêneros, entre aspas, de primeira necessidade. Mas eles não precisariam de empréstimo, né? Esses, obviamente que não. Eu não vejo por que teriam... Não entendi isso. Assim, são dois setores que se beneficiaram e, obviamente, cresceram muito na pandemia. Foi os supermercados, atacadistas, enfim, gêneros alimentícios de uma maneira geral e farmácias que funcionaram plenamente, né? Tiveram seus movimentos. Funcionaram até mais. Até mais, exatamente. E porque... Pela limitação de consumo das pessoas, acabou esse consumo todo se concentrando em cima desses dois setores. Em maio o setor cresceu, foi uma enormidade. E vai crescer em junho também, e enquanto a gente estiver nesse vai e vem que a gente está vendo por aí, isso vai acontecer. Pois é, o grande problema que eu acho que existe no Brasil é que no Brasil, se não tiver lei, os bancos vão detonar os pequenos. A verdade é essa. Os bancos, na verdade, vai ter que legislar. O Congresso não quer trabalhar. O banco, na realidade, essa questão do banco, quer dizer, o governo federal está fazendo o papel dele. As taxas de juros nunca tiveram tão baixas. Agora, eu não sei qual é o instrumento que eles podem usar para obrigar os bancos, né, a reduzirem esse spread, reduzirem essa margem de lucro, vamos dizer assim, dos bancos. Muita ganância. Né? Enquanto que o governo paga 2%, 3%, os bancos te emprestam a 10%, a 15%, a 20%, às vezes até mais, dependendo da linha de crédito. Exato. Quer dizer, então, isso está muito fora de proporção. Né? Então, isso tem que ser revisto de alguma forma. O delivery foi uma saída para alguns. Outros não conseguiram nada ou conseguiram muito pouco, provocando dispensa de funcionários e comprometimento financeiro. Você acha que só o delivery pode manter todos os tipos de comércio? Eu acho que ainda não. A gente tem um gargalo muito grande, que é a questão da logística. Né? A gente tem um limitador desse movimento. Né? Então, assim, eu acho que o delivery ele é mais um negócio dentro do seu negócio, mas é um negócio que hoje, estou falando por mim mesmo. Né? Eu entrevistei aqui alguns comerciantes de Petrópolis. Uma foi a... Meu Deus do céu, esqueci o nome dela. Ali do Doce Húngaros. Agora não. Feeling, não? Não, do Doce Húngaros. Doce Húngaro, não. Me passou não tem problema. Ela disse que o delivery está por 20%. É isso. O Pellegrini, lá da Casa Pellegrini, também. 20%, 30%. Eu ia chegar nesse número. O número é esse. O número proporcional do delivery, né? No meu caso, que eu vendo roupa, né? A gente trabalha com Instagram, despachando mercadoria. Nós conseguimos chegar aí a um faturamento de 30% do que a gente faturava normalmente. Né? Então, assim, não é suficiente para manter o negócio aberto. Muita gente já está repensando o modelo de negócio para ir para o e-commerce e tirar o custo de um ponto comercial aberto. Né? Então, assim, isso vai acontecer também. A gente vai ver essa movimentação.
Do Shopping da Serra está aí, né? O Shopping da Serra é um exemplo disso, vários outros canais estão sendo abertos e a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver muita gente encolhendo, o cara tem 3, 4, 5 lojas, diminuindo para 2, para 1 loja e focando parte disso no e-commerce, porque hoje uma loja aberta tem um custo muito alto. Então, às vezes, você vendendo, vamos dizer, 30% do que você vendia, mas se você não tiver custo nenhum, ou se você tiver um custo baixo, às vezes é mais vantajoso. Às vezes você vai ganhar mais dinheiro do que se você ficar com loja, funcionário e todos os encargos que o comércio acaba imputando para as pessoas. Marcelo, vamos fazer um pequeno intervalo aí para faturar um pouquinho? Vai aí, Lucas, voltamos já já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando para o segundo bloco do nosso bate-papo aqui com o presidente do Sicomércio, Marcelo Fiorini. Ô Marcelo, em Petrópolis tem a máfia dos proprietários de imóveis comerciais. Será que eles vão ceder? Não diria que seja uma máfia, né? Mas assim, a gente tem uma concentração muito forte. Quase, né? A gente tem uma concentração muito forte realmente em Petrópolis, tem um arranjo um tanto complexo nesse aspecto, porque poucas pessoas são donas de muitos imóveis. Isso acaba criando uma certa dificuldade dos proprietários em negociação de valores, etc. Mas assim, eu acho que o mercado ele é perverso, né? Aqueles que não tiverem a percepção, que vão ter que renegociar, que vão ter que reduzir, que vão ter que até em alguns momentos abrir mão, né, dos aluguéis nesse período que as lojas ficaram fechadas, simplesmente ele vai perder o cliente dele, vai perder o parceiro dele, que eu acho que hoje mais do que nunca o proprietário de imóvel tem que entender que o lojista passa a ser quase que um sócio dele, porque se ele não conseguir manter o negócio, ter lucro para poder pagar, inclusive, o aluguel, essa conta não vai fechar e ele vai ser prejudicado de alguma maneira e vai acabar ficando com esse imóvel fechado. Porque nesse encolhimento, nesse novo normal que começa a se criar, muitas empresas vão repensar os seus modelos de negócio, vão para plataformas digitais e muitos vão diminuir os seus tamanhos, como a gente vê também a questão dos escritórios, das grandes empresas, né? Hoje todas repensando seus espaços. Eu mesmo para home office, acabou. E acabou, né? Eu estou com a minha filha e meu genro dentro da minha casa já há 2 meses. Tem jeito. E os dois trabalham em grandes empresas e estão trabalhando diariamente. Cada um montou o seu escritório num quarto e estão lá trabalhando, quer dizer, e a empresa está pensando em remodelar, quer dizer, em ter escritórios menores, com menos posições de trabalho, para aqueles momentos que se precisa estar na empresa. Mas agora essa quantidade de imóveis fechados em Petrópolis, nós temos vários imóveis fechados aí por especulação. Você não acha que a prefeitura poderia implementar um IPTU progressivo, obrigando a ocuparem esses imóveis? Eu acho que é uma discussão antiga isso, né? Eu acho que eu particularmente, minha opinião é que seria válido essa... E o que essa Câmara de Vereadores aí que está aí que não faz vontade nada? Política, né? Obviamente que sempre existe um desgaste muito grande nessa discussão. Sim, mas a gente né? Ela tem vem que ao agir. longo de muitos anos, né? A gente tem aí alguns imóveis emblemáticos na cidade e que em algum momento atrapalharam muito a economia. O caso vou citar apenas um caso aqui, que é o caso da Dona Isabel, na Rua Tereza. Isso se utiliza em todo mundo, né? Que quando a Rua Tereza estava no seu ápice, né, no seu apogeu, a gente precisava de espaço, principalmente de espaço para estacionamento de ônibus, de vans, e até do carro dos compradores que vinham de carro naquele momento, e a gente carecia desse espaço físico, que acabou sendo um dos empecilhos ou um dos entraves para o crescimento da Rua Tereza e para a consolidação dele como realmente um centro catalisador de moda, né? Então eu acho que seria válido nesses casos, que como a gente vê imóveis fechados há vários anos. Aqui mesmo na frente temos um. Vários, né? É um absurdo isso. Então assim, eu acho válido, mas é uma discussão, né? A minha posição, eu acho que deveria ser implementado, porque eu acho que isso faria com que as pessoas se obrigassem a negociar melhor, né?
os seus imóveis e gerando oportunidade de negócio, né? Eu acho que o importante é você gerar oportunidade de negócio, gerar emprego e renda, que é o pequeno comércio. Que é o pequeno comércio. O pequeno comércio é o grande empregador do Brasil e a gente nunca é visto como tal, né? Você vê isso. Eles se preocupam muito com as grandes empresas, né? Com montadoras de automóveis, com, enfim, empresas aéreas e tal, que são necessárias, são importantes. Sim, mas o pequeno empresário, quer dizer, o cara que tem um negocinho ali com 2, 3 funcionários, esse é o grande empregador do Brasil. E a gente às vezes fica sem, você vê o caso agora, a gente sem um recurso, sem nada. Exatamente. Né? Sem nenhum olhar para essa grande massa que todo dia acorda, luta para manter o negócio em dia, para manter os seus empregos. Se a gente fizer as contas direitinho, o governo federal não injetou na economia o que ele pôde. Por exemplo, temos bilhões de dólares em reserva, né? É lógico que ele não vai também meter a mão e acabar com tudo, não é por aí. É possível ainda investir em produção com empréstimos a fundo perdido através dos bancos oficiais, você não acha? Sim, é óbvio que isso tem que acontecer, né? Na realidade, a gente tem um ministro da Economia que é excepcional. Né? É um gêniozinho. É um gênio, mas assim, é um cara liberal. Então ele entende, o entendimento dele é que cada um tem que se virar como pode, né? Você tem noção se a inadimplência diminuiu ou aumentou durante esse período? Eu acho que a inadimplência deve estar altíssima, né? Eu não tenho Os esses comerciantes dados. estão renegociando as dívidas? Sim, não tem como pagar, né? Você vai priorizar ali o quê? Você vai priorizar primeiro o salário de funcionário, né? E as contas básicas de consumo e o resto você vai largar para lá. O que você vai fazer? Você não tem faturamento? Quem conseguiu fazer isso ainda? Porque eu sei de muitas empresas que mandaram seus funcionários embora sem receber. E que vão ter que ir para a justiça depois. Muita gente não conseguiu repactuar, não tinha dinheiro, não tinha linha, não tinha banco, não tinha nada. O cara faz o quê? Ele simplesmente pede desculpa, manda dar um tapinha nas costas do funcionário e manda embora para casa. Mesmo. É triste, mas é a realidade. O comércio fechado gera uma série de problemas também na saúde das pessoas. Pelo nervosismo, pelo estresse, sem saber se vai ter dinheiro para colocar a comida em casa. O vírus mata. Mas o trabalhador sem levar comida para casa, isso não aumenta muito mais o estresse? Há pesquisas que afirmam ter aumentado em 30% nesse período os casos de infarto. Por que estão acontecendo mortes indiretas também? A reabertura não demorou demais para acontecer? Eu entendo que sim. Eu acho que o vírus, esse vírus e qualquer outro que venha depois, ele tem a sua letalidade, ele vai atingir um número X de população, mas, por outro lado, você confinar todo mundo, né, durante muito tempo, o impacto disso também é muito negativo e gera uma série de problemas de toda a ordem. Né? Eu tenho uma tia de 88 anos que, infelizmente, faleceu agora durante a pandemia. Não foi de Covid, mas foi pelo fato de ficar confinada. É uma pessoa que era super ativa, que tinha suas atividades, que cantava no coral da igreja, que frequentava a igreja todo dia, que caminhava pela rua, ia ao supermercado, etc, etc. Ela foi tolhida disso. E aí os problemas de saúde que ela tinha, mas que estavam ali controlados, eles acabaram vindo, e ela acabou vindo a óbito. E eu acho que muito em função disso. Não em função do vírus, mas em função da situação. Desse confinamento de sei lá quanto tempo dentro de casa. Um amigo que está no CTI, orando para ele todos os dias, a coisa está feia. A glicose dele disparou, tudo disparou. Exatamente. Teve um AVC hemorrágico. É isso, né? As pessoas que ficaram realmente em casa, e então você imagina você estar confinado com o seu emprego em risco ou sem nenhum emprego e sem nenhuma perspectiva. Quer dizer, a coisa tá complicada. É uma situação muito complicada, muito complicada. Psicologicamente, as pessoas estão muito abaladas nesse momento, né? Então, assim, eu acho que o confinamento ele foi necessário no primeiro momento, mas eu acho que a gente tem que voltar à vida normal, né? Com toda a responsabilidade. Também a gente tem que voltar ao normal. A gente não pode ficar eternamente nessa situação. Até porque não existe, ainda que, né, a televisão e todos os meios de comunicação fiquem batendo nessa tecla o tempo todo, a gente tem notícia que muitas pessoas foram contaminadas dentro de casa, que não saíram. Exatamente. Né? Então, assim... Pois é. Isso aqui é muito estranho. É tudo muito estranho. Você tem o transporte público que seria, se fosse Eu vou falar com você sobre isso já, porque isso é um ponto que está me preocupando aqui em Petrópolis.
Logicamente que toda ajuda do governo é bem-vinda, mas não são as portas abertas que fazem o comerciante sobreviver e manter os empregos. Não são a porta aberta? Não é a porta aberta que faz com que os comerciantes consigam Sim. Deveria ser, né? Manter os Se empregos. você tiver a porta fechada, a possibilidade de venda é zero, né? Pois é. Com a porta aberta você tem alguma chance de vender. Aí isso. fecharam tudo. Quer dizer, cerca de 30%. Você sabe, tem a noção de quantos funcionários perderam seus empregos em Petrópolis? Dizem que foi em torno de 6.300. Isso é real? Sim. É Sim. real? É um número real. É muito grande. É muita gente. É muita gente. 5% da população 5%. perdeu emprego. É muita coisa. Isso impacta em 4 vezes mais, né? Muito mais, exatamente. Então nós estamos falando aí de 25 mil pessoas. Exatamente. Mil pessoas impactadas diretamente por essa questão. Terrível isso. Isso é muito grave mesmo. Você chegou a conversar com alguns pequenos empresários de como se prepararem para a reabertura dos estabelecimentos? Houve alguma orientação do Sicomércio para isso? Sim, a gente tem conversado muito com todo mundo, indicando os protocolos. Nesse período, no primeiro momento, a gente renegociou com o Sindicato dos Empregados a questão da antecipação das férias, parcelamento do pagamento das férias dos funcionários. Antes mesmo até do governo lançar a suspensão de contrato de trabalho, a gente já estava agindo nessa linha. A compensação das horas em banco de horas, que já está permitido pela convenção coletiva. Enfim, a gente teve aí toda uma atuação jurídica em cima do contrato de trabalho, né, dos contratos da convenção coletiva que rege o nosso município hoje, no intuito de ajudar o empresário, principalmente naquele primeiro momento que a gente ficou sem nenhum norte, né, porque o governo federal demorou um pouco para se mexer. A suspensão teria que ter sido quase que imediata, né? E levou uns 15, 20 dias. Nesse meio tempo, o que a gente fez? A gente já negociou a antecipação de férias, que foi positivo porque, de qualquer maneira, essas verbas rescisórias, elas impactariam numa rescisão ou não. Sim. Então, a gente já fez essa renegociação, parcelamos em 4 vezes, isso também deu um fôlego. Depois veio a suspensão de contrato, que terminou, agora eles prorrogaram, né? Então, assim, de uma maneira geral, o desemprego só não foi maior por causa dessas medidas que foram tomadas. Pelo governo federal, Sim. Exatamente. Porque senão a gente teria um número muito maior. Também né? acho. Então, assim, foram medidas que, de uma certa maneira, seguraram esses empregos e não tornaram a situação pior do que poderia ter sido. Olha, tem uma pessoa aqui que está te mandando um abraço. Transmita minha solidariedade ao Marcelo, porque a luta do comércio não será fácil. E diga que temos que fazer uma campanha junto à população para que prestigie o comércio, setor mais importante da economia. Uma grande campanha. É o Henry Grazinoli, que nosso companheiro está mandando isso aí. Manda um abraço, Henry, obrigado aí pelo... Claro, é fundamental isso, quer dizer, a gente vem trabalhando nessa linha também, o Sebrae vem fazendo uma campanha nacional, e a gente tem alguns outros instrumentos. A nossa prefeitura não patrocinaria essa campanha? A gente pode conversar com eles para ver se teria um recurso. Porque eu tenho isso, falado muito nisso aqui, eu tenho batido muito nisso aqui na rádio. Para a gente aqui em Petrópolis prestigiar o nosso comércio local, para a gente parar de descer, de ir para Rio, para Baixada, para não sei aonde, para Juiz de Fora, para o Raico Esparta, e largar as empresas de Petrópolis aqui na mão. Agora, também é o que eu tenho dito, o comércio de Petrópolis tem que ter preço. Tem que começar a ser competitivo. Claro, na verdade, assim, é um círculo vicioso. Esse negócio de cidade imperial é só para turismo. O que acontece é o seguinte, Paulo, a gente nota isso há muitos anos, né? O petropolitano, ele não gosta de prestigiar o comércio local. Pois o petropolitano gosta de comprar, você falou bem aqui, na Barra Shopping, no Shopping Rio Sul, de agora ir para Juiz de Fora fazer compra, gastar o dinheiro em outro município. E isso acaba enfraquecendo o comércio. Exato. Né? Porque você reclama que não tem, por exemplo, você não tem lojas de luminárias, de luxos e tal, etc., né? Aqui na cidade. Mas aí o que todo mundo faz quando precisa comprar esse tipo de material elétrico, vamos falar assim? O cara vai para Benfica e compra lá embaixo. Né? Aí você reclama que não tem loja de brinquedo. O que você faz quando você tem que comprar brinquedo? Você vai comprar fora daqui. Então acaba que o comércio da cidade, ele fica muito enfraquecido. Muito. Né? Agora, os comerciantes de Petrópolis têm que aprender a ter preço. Mas a questão do preço, ela só... Até a gasolina aqui é mais cara, sim, mas nunca vi coisa igual. Aí uma outra discussão que dá um programa inteiro, né? Mas, infelizmente, esse é um círculo vicioso que a gente tem que quebrar, a gente tem que mudar esse... Exatamente. Eu tenho pedido muito aos nossos
ouvintes, aos petropolitanos que prestigiam o nosso comércio local. Porque nós temos que dar gás aqui, porque nós vivemos aqui. Claro, todo mundo. Eu vou te dar um outro exemplo que também tem muito a ver com isso que você falou, que o Henry falou também. A questão do próprio Brasil, né, ir buscar produtos na China durante a pandemia. Né? Vamos falar de máscaras, que a gente tem condição de produzir no Brasil. A gente em Petrópolis aqui, a gente tem um grande polo, muita gente produziu máscara. Né? E mesmo assim, grandes redes, o próprio governo, indo comprar fora daqui, indo comprar em outros países. Isso é absurdo. Quer dizer, a gente pode reativar nossa economia com uma série de ações, né, simples de serem implementadas, como essa, por exemplo. Segura a importação de máscara e vamos fazer máscara aqui. Segura a importação de avental. Segura a importação de uma série de coisas. Eu já entro na loja agora e digo assim, isso daqui é feito aonde? Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu. Se é chinês, eu já nem quero mais. Exatamente. Com vírus. Se a gente tiver... ignorância, mas assim... Mas é a gente valorizar o que é a indústria brasileira, o que é nosso. Porque assim, o que aconteceu... Nós temos que parar de ser um país de commodities, nós temos que fazer as coisas. Mas a gente tem condição de fazer as coisas, principalmente produto manufaturado. Estamos fazendo respirador, pô. A gente faz o que quiser aqui dentro do país. Agora, o governo vem e importa da China um produto muito mais barato. Esse é o grande problema. Com uma taxa... Porque assim, a gente não quer... vocês estão querendo reserva de mercado. Não é questão de reserva de mercado. Agora, vai ver a tributação, vai ver o que uma empresa brasileira paga e vai ver... Precisamos de uma reforma tributária. Então assim, enquanto tiverem essa visão, destruir o parque têxtil do Brasil, depois agora estão destruindo... Petrópolis perdeu quantas indústrias têxteis? Nossa Senhora. Centenas, né? Quer dizer, no início do século nós éramos produtores têxteis. Hoje a gente não tem mais nenhuma fábrica aqui. Depois a gente era produtor de roupa, né? E aí, roupa da China também derrubou isso. Então, assim, o governo federal tem que ter olhar para esse tipo de coisa. Você não acha que o problema da Rua Tereza também foi que nós passamos a comprar em São Paulo e vender aqui? Também, mas a questão de comprar em São Paulo é melhor do que comprar na China, entendeu? Mas nós tínhamos a nossa confecção aqui, poderia ser um pouquinho mais caro, mas era moda de Petrópolis, era feito aqui. Né? Eu acho que isso valorizaria muito mais. Na realidade, esse movimento ele acontece quando você diminui a quantidade de clientes que você tinha, né? Porque assim, eu entrei na Rua Tereza em 1985, eu comecei a trabalhar na Rua Tereza. Então, naquele momento, nós éramos um polo nacional. Né? Vinha gente do Brasil todo comprar em Petrópolis. Né? Então, você tinha um volume que justificava você produzir. Ao longo dos anos, vários outros polos foram abrindo no país todo, né? E as pessoas deixaram de vir. Então, a gente se tornou um polo regional. Né? A gente ficou limitado ao nosso estado do Rio de Janeiro, cidades de 200, 250, 300 km de distância, não mais do que isso. Né? As pessoas que vinham, compravam e voltavam no mesmo dia. Ainda fizeram besteira de abrir troço na Baixada, né? E aí veio a questão da Baixada que fez. Então, o que aconteceu com isso? Só falando aqui na questão do produzir ou não produzir. Você perde a capacidade de produção. Você não consegue mais produzir da maneira que tem que ser feita. Você não consegue mais produzir 500 peças de um determinado modelo, porque você não tem para onde escoar aquilo. Então, você tem que fazer 40, 50, 60 peças. E aí deixa de ser interessante fabricar. Então, esse foi o movimento que aconteceu. Foi mais em função da diminuição do número de clientes. Né? As plataformas digitais farão diferença nesse novo modelo de comércio, né? Totalmente. Tem alguma proposta dos comerciantes que são MEI que precisariam ser levadas ao prefeito para minimizar as despesas que estejam em análise? O MEI é uma questão muito particular, Paulo. O MEI, na realidade, já não tem grandes despesas. Né? O microempreendedor individual ele paga R$60 por mês para ser um microempreendedor individual. Inclusive, existe um movimento muito grande de muitas empresas, pequenas empresas, estão se tornando MEI. Estão deixando de ser PJ, né, de ter uma razão social de PJ, e o próprio dono da empresa, quando ele é pequeno e tem um volume pequeno, até R$80 mil por ano, ele se torna um MEI. E aí ele praticamente não tem nenhum tributo, nenhum imposto que pague. Né? Então, assim, a gente precisa até ver essa questão, porque isso acaba gerando uma dificuldade para a pequena empresa que fatura até 360 mil, um pouco mais, ano, né? Estou falando de valores por ano, de competir com esse cara que não paga o imposto, né? Porque o cara que fatura até 360 mil, ele já cai no Simples, e o Simples tem uma alíquota de 4, 5% a primeira faixa. Então, assim, acaba gerando aí uma diferença grande
né, entre o cara que é muito pequeno e o outro que está ali no iniciozinho do seu negócio. Uhum. Mas o MEI a princípio não teria nenhuma necessidade assim de redução de imposto, que não tem mais o que reduzir, entendeu? Eles já não quase praticamente não pagam nada, né? Eles pagam só essa taxa de R$60, que inclusive dá direito à aposentadoria da pessoa. Petrópolis depende muito do turismo. Sim. O que precisa ser feito para que o comércio de Petrópolis se recuperar nos próximos meses? Por que a demora tão grande de abrir os portais da cidade? Então, a questão... Bom, primeiro, o turismo é o principal... É e será o principal, a principal vocação econômica do município, né? Não dá para pensar Petrópolis sem turismo. Exato. Né? Foi feito um trabalho nesse governo, um trabalho bastante forte nessa questão do turismo. O turismo melhorou muito, evoluiu, cresceu. Mas nos falta uma infraestrutura muito grande. Falta uma infra, lógico. Falta muita coisa, não. Mas eu estou dizendo, tá muito melhor do que já foi, mas ainda falta muita coisa. Pode ser muito melhor ainda. Com relação às barreiras que você colocou, as barreiras são necessárias, né? A gente tem uma questão social aqui em volta da gente muito, muito, muito intensa, né? Temos vários municípios com redes de saúde muito precárias e da qual as pessoas se utilizam de Petrópolis Sim. como referência. Então, se a gente não tivesse implementado as barreiras não tivessem sido implementadas, hoje talvez a gente tivesse uma situação totalmente fora de controle em termos de saúde pública, tá? Então, as barreiras tiveram a sua função e têm a sua função, né? O que a gente vem conversando com o governo é a flexibilização para as pessoas que vêm com objetivos distintos do que se internar em hospitais. Sim, lógico. Né? Então, assim, a pessoa que vem para se hospedar num hotel, que vem com esse objetivo, não tem nenhum problema dela entrar na cidade. Quem vem para fazer compra na Rua Tereza, eu dei um exemplo agora, eu tenho cliente que vem de Itaperuna. Ninguém vai vir de Itaperuna aqui para se internar no hospital em Petrópolis. Não faz nenhum sentido a pessoa andar 300, 400 quilômetros para vir aqui. O cara que vem de Campos, o cara que vem... eu tenho cliente de Ubá, cliente assim, do Zona da Mata Mineira. Quer dizer, essas pessoas vêm para cá com uma finalidade específica, né? Fazer compras, abastecer o seu comércio, porque a gente ainda abastece esse pequeno comércio de vários municípios, de vários lugares, principalmente aqui próximos da gente. Então, essas pessoas, elas têm objetivo específico, elas não querem ficar em Petrópolis, elas vão vir e vão embora. E o turista que vem passar o final de semana, ou que vem se hospedar, ou até fazer uma temporada aqui. Tem muita gente do Rio de Janeiro que vem passar a temporada aqui. E também tem muita gente que vem comprar aqui para revender no Rio de Janeiro. Depende dos ônibus. Cadê os ônibus do Rio Petrópolis? Então, não estão funcionando ainda. Não tem previsão disso? Não, eu não tenho conhecimento desse assunto. Eu não sei a previsão que eles têm de retomada dessa questão dos ônibus interestaduais. Existe, inclusive, um decreto estadual proibindo essa circulação dos ônibus interestaduais. Então, também teria que ver essa questão... Estado ainda tem governador? Difícil, né, Paulo? Tá lá, eu acho que não tem mais não, acho que não tem mais não. Existe alguma expectativa para atrair novos investidores para o comércio da cidade, Oferini? Porque isso vai gerar empregos, aumentar a arrecadação e fazer fluir o desenvolvimento, né? Tem várias empresas querendo vir para Petrópolis. Tem um grande atacadista que vai se instalar agora ali no Roseral. Tem outros sondando aí alguns outros lugares. Tem muita gente, né? Petrópolis é um município de 300 mil habitantes que tem uma visibilidade muito boa, então sempre vai ter gente interessada em vir para Petrópolis, né? É uma cidade relativamente tranquila em termos de violência, né? Uma população que... Agora, cadeias de lojas, alguma coisa assim nesse sentido? O que está vindo para cá é o Atacadão ali no Roseral e tem uma outra rede de supermercado que está querendo vir para cá. Então, assim, tem algumas redes que estão de olho aqui na cidade. Né? A gente tem que diversificar um pouco o comércio aqui nessa cidade, né? O problema é esse, né? Abre sapataria, farmácia, supermercado, mais nada. Não é possível, né? Fica difícil. Fica difícil, mas infelizmente é o mercado que demanda, né? Então, assim, a gente não tem como ter controle sobre isso, né? A gente procurou, quando eu estava lá no desenvolvimento econômico, a gente sempre procurou atender da melhor maneira possível. Temos hoje na cidade
facilidades para a pessoa se instalar na cidade, velocidade para tirar os doido seus pra alvarás, ver se aquele etc. shopping ali abre mesmo, aquele negócio ali. Aqui do lado? Aqui em cima, aqui, É. né? Para ver se a gente pelo menos tem um shopping grande na cidade, né? Porque não se tem. Ou melhor, tinha-se. O Hiper. O Hiper. Mas o Hiper está com um projeto foi- bacana agora. Inclusive, o Hiper... Mas virou mais consultório, escritório. Não, do mas que eles outra estão com um coisa. projeto de revitalização do shopping muito bacana e que eu acho que a médio prazo ele vai dar frutos. Eles estão levando agora o Detran para lá, uma unidade grande do Detran para atender a população, vai ser muito bacana. Vai inaugurar agora nos próximos 30, 40 dias. Então, assim, vão ter algumas novidades lá que eu acho que o shopping vai voltar a funcionar como um shopping, né? Atraindo lojas Vamos a gente tem A Eu gente tenho uma torce esperança pra muito grande ali nesse projeto. Cara, quando eu consegui sair, que eu passei ali por dentro do Barral, me deu uma tristeza, Dá uma rapaz, de tristeza, olhar né? tudo ali, tudo vazio. Tem duas lojas funcionando. Parece que ali a questão foi realmente de renegociação, né? Assim, é difícil. Parece, pelo menos assim, eu tenho O Cirinho tá com a goela muito grande, o Cirinho. Sou eu que estou falando, Paulo Magno. eu tenho um empresário que estava lá e não conseguiu renegociar, saiu, acabou abrindo uma loja dentro da fábrica, que foi um sucesso, está funcionando super bem, trabalhando com delivery muito forte. E não está arrependido não, entendeu? Ele falou que o movimento dele caiu muito pouco, ele perdeu, sei lá, 10, 15% que ele vendia, Mas vai ganhar no mas está ganhando no custo, né? Exatamente. Porque ele já tem o custo dentro da própria fábrica, ele abriu uma loja de fábrica, quer dizer, o aluguel é o mesmo, e ele focou também nos canais digitais, então a coisa está funcionando. Marcelo, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso Já acabou, programa. é rápido, né, Pois Paulo? passa rápido. Quando o papo é bom, a gente flui, a gente acaba passando o tempo muito rápido. Eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo para os empresários em Petrópolis, em nome do Cicomércio. Bom, primeiro dizer que parabenizar a todos que têm coragem de empreender, né? Ser empreendedor nesse país é uma coisa muito difícil, a gente não tem, como a gente vê agora, nesse momento, né? A gente nunca é visto da maneira que deveria ser como o principal empregador, o principal gerador de emprego e renda. E as pessoas que lutam com muita dificuldade, que às vezes abrem mão, né, da sua vida, do seu tempo, para gerar emprego e renda para muita gente. Então, é nunca perder a esperança. Tempos melhores virão, acho que isso aí tem um momento Assim esperamos todos. que acaba. E vamos continuar trabalhando. A gente tem agido muito junto com a FEComércio, junto com a CNC, nessa questão das linhas de crédito, nessa questão de legislação que beneficie ou que facilite a nossa vida, redução de carga tributária. Assim, a gente tem esperança que as coisas possam melhorar. De fato, a gente está vivendo assim, talvez um dos piores momentos, pelo menos da minha vida como empresário, eu nunca passei um momento semelhante, né? A gente... Realmente. Já passamos várias crises em vários momentos, né, ao longo dessa Você história. acredita aí. numa capacidade rápida do Brasil se reerguer? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil é um país fantástico, né? A gente tem um parque muito, muito forte Então não é instalado. só otimismo do Paulo Guedes, não. Você também acha isso? Eu acho. Basta ver que com, às vezes, algumas medidas simples implementadas, as coisas começam a acontecer. Exato, Quer dizer, isso é verdade. não precisa Acho muito. que a reforma Agora, tributária é uma delas que tem que passar A urgente. gente tem que contar aí com a lucidez do governo, né, com o entendimento de que não pode deixar certos setores abandonados, Exato. né, e por outro lado também contar com um Congresso que tem essa sensibilidade de entender, difícil. parar de olhar para o próprio umbigo, né, parar de olhar para os próprios interesses e pensar num projeto maior. Porque não adianta, se você matar a galinha dos ovos de ouro, você não vai ter mais nada, né? Então eles não podem nos matar agora, né? Eles têm que nos dar condição de sobrevivência. Isso é que a gente pede nesse momento. Marcelo, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Queria agradecer aos nossos ouvintes, Nair do Valparaíso, Zeluir da Mosela, a Helena do Centro, Marilene da Rua Tereza, Célia da 13 de Maio, a Márcia Campos do Quitandinha, a Eunice lá em São Paulo, um beijão. O Zé Rossato, o Henry Grazinoli, nosso companheiro, Marcos Carneiro, a Elizabeth Grabner, a Olivia, que está sempre atenta ao nosso programa, Zé Roberto. Enfim, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eu vou precisar de outro programa, né? Estamos liderando a audiência há
43 meses, rapaz. Líder Parabéns. absoluto. Parabéns, Paulo. Uma diferença assim, ó, pra segunda. Parabéns, Paulo. Grande. Parabéns aí pelo seu trabalho. Não é meu, não, é o trabalho da equipe toda aqui, que é muito bom realmente. A Imperial está numa liderança absoluta. E a gente fica contente de que os ouvintes nos prestigiem. Bacana. Por isso a gente tem que, às vezes, dizer o nomezinho deles aqui, Não, que eles lógico, gostam de ser lembrados por nós. É o nosso carinho também para eles. Obrigado, Lucas, aí na técnica, ao William lá na gravação. E sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço a todos. Fui.